Vamos lá, crianças, então, a nossa correção. Então, a tia vai começar na página 297. Vamos lá? Número 1. Leia o texto que trata da condição dos escravizados no Brasil. Então, leiam aí comigo, acompanhem comigo, tá? O fato é que, para o proprietário, os escravos eram vistos antes como propriedade do que como seres humanos. Dessa forma, não reconheciam na coroa portuguesa autoridade para limitar aquilo que consideravam seus direitos. Propriedade absoluta sobre o escravo, condições de vendê-lo, trocá-lo ou até libertá-lo, e principalmente de puni-lo até a morte, se não estivesse rendendo tudo aquilo que dele era esperado. Então, vamos marcar um X na frase que representa as informações corretas. Os senhores de escravizados jamais puniam os escravizados, né? Claro que não. Então, a de baixo tá certo. Vamos marcar o X. Né? Os proprietários consideravam as pessoas escravizadas mais como sua propriedade do que como seres humanos. Né? Muitos desses senhores de engenhos não viam os escravos como pessoas, né? Viam somente como uma propriedade. Então, letra B. Que direitos os senhores de escravizados consideravam ter sobre as pessoas escravizadas, né? Na verdade, eles achavam que tinham todo o direito possível, né? Era a propriedade absoluta deles, né? Eles podiam vendê-los, podiam trocá-los, podiam libertá-los e até puni-los até a morte. Letra C. Na letra C, a sua opinião, tá? Qual a sua opinião sobre a maneira como os senhores de escravizados tratavam as pessoas escravizadas? Você acha justo manter uma pessoa na condição de escravizado? Então, aqui você vai escrever a sua opinião, ok? Agora, nós vamos para a próxima página. Página 300 agora. Vamos lá. Número 1. Sobre a sociedade formada em torno dos engenhos de açúcar, pinte os quadrinhos a seguir conforme a legenda. Então, de verde, nós vamos pintar as frases com informações corretas e de vermelho as frases com informações incorretas. Então, a primeira frase, ela está correta. Vamos pintar de verde, ó. Os senhores de engenho tinham grande poder na sociedade açucareira, né? Eles eram os poderosos lá da época. A maior parte dos trabalhadores livres era muito pobre. Também é uma informação correta, né? Verdadeira. As mulheres tinham grande liberdade na sociedade açucareira. Incorreto, né? Uma informação falsa, né? Como a tia falou, né? As mulheres era uma família patriarcal, elas tinham que obedecer, né, a uma figura masculina da família, né, o marido ou um outro parente. Então, no caderno de vocês vão reescrever, né, a frase que está incorreta de maneira correta. Né? Então, essa frase aqui, vocês vão colocá-la, né, que as mulheres tinham pouca liberdade na sociedade açucareira. 2. Cite 3 formas de resistência contra a escravidão no Brasil colônia. Né? Então, uma das formas, né, de resistência à escravidão, né, como a tia falou na videoaula, né, os escravizados eles mantinham seus costumes, as suas culturas. Né? E outra resistência, né, era que eles fugiam, né, para os quilombos, causavam prejuízos aos senhores, né? Faziam sabotagem lá, colocavam fogo na cana-de-açúcar, né? Na produção, tá? Então, existia, né, várias formas de resistência aí contra a escravidão pelos escravizados. Número 3. Complete as frases com as palavras abaixo. Então, a palavra resistência, cultura, quilombos. Vamos lá. Os quilombos
eram comunidades formadas por escravizados fugitivos que passavam a viver em liberdade. Em todo o território escravista no Brasil, houve resistência por parte dos escravizados contra a escravidão. E letra C, os escravizados procuravam manter costumes e tradições de origem africana, preservando assim parte de sua cultura, né? Que era uma forma de resistência também. Vamos lá. Página 302 agora. Então, o pintor holandês, né, que tem esse Albert Eekhout, a tia nem sabe falar esse nome aí difícil, produziu diversos retratos de indígenas africanos e mestiços, né, quando esteve no Brasil. Então, vamos observar aí, ó, uma dessas pinturas. Né? De que maneira aí o indígena está vestido? Né? Ele está vestido com uma espécie de saiote, né? Parece uma saia, né? Um short largo, né? Feito de tecido. Então, vocês vão escrever aqui a maneira que vocês acham, né? Que esse índio está vestindo. Marque um X na alternativa que apresenta os objetos carregados pelo indígena que pertencem à sua cultura original, né? Então, ele está segurando aí, ó, um arco e flecha. Marco X. E letra C, o indígena representado teve contato com a cultura europeia. De que maneira você chegou a essa conclusão, né? Uma das coisas que está mostrando aqui, né? Os índios, quando os portugueses chegaram aqui, eles não usavam roupa. Então, essa imagem está mostrando que eles tiveram contato, né, com os europeus. Eles mudaram, eles estão se vestindo aqui com esse short aí, largo, essa saia, não sei. Olha só, tá carregando uma faca. Então, tudo isso são coisas, né, que veio aí com os portugueses, né? Não faz parte aí da cultura dos índios. Número 2. Qual era o objetivo dos holandeses ao dominar territórios no Brasil? Né? Então, ao dominar territórios no Brasil, os holandeses tinham o objetivo de dominar a produção e o comércio de açúcar, né? E assim ampliar o seu lucro, né? Os lucros. Ok, pessoal? Agora, nós vamos fazer a correção da revisão que tem lá no finalzinho do livro, né? Na página 305. Vamos continuar aí o vídeo. Vamos lá, número 1. Complete adequadamente o texto com as palavras abaixo. Então, estados, cidades, agricultura e sedentarização, tá? Então, nós vamos rever aí algumas coisas que vocês já estudaram, tá? Então, o desenvolvimento da agricultura deu início ao processo de sedentarização, gerando o aumento populacional das aldeias. Por sua vez, o crescimento das aldeias originou as primeiras cidades e a formação dos primeiros estados. Observe as ilustrações. Número 2. Vamos identificar aí as imagens com o título mais adequado. Então, a imagem A, essa aqui, ó, é o griot africano tocando um instrumento musical. E a imagem B é um indígena com adornos e pinturas corporais típicas. Na letra B, você vai escolher uma das imagens e vai escrever lá um pequeno texto, né, no seu caderno. Né? E o título do texto será diversidade. Tá? Diversidade porque você vai escrever um texto falando, né, sobre a diferença, né, das culturas desses povos, né, dos africanos e dos indígenas. Né? O que você pôde ver aí, estudou aí, que você achou diferente aí na cultura desses povos. E número 3, enumere os acontecimentos
de acordo com a ordem que ocorreram. Então, vamos lá, vai ficar, ó, número 1, realização do escambo, né? A troca lá de mercadoria em que indígenas trabalhavam na extração do pau-brasil em troca de produtos europeus. E o 2, criação do sistema de capitanias hereditárias, né, que serviu para organizar a colonização do território brasileiro, né? Foi quando o território, né, foi dividido em 15 lotes de terra. E o 3, estabelecimento do governo geral e fundação da cidade de Salvador como sede da administração colonial. Ok? E número 4, estamos terminando. Ligue os conceitos com suas respectivas descrições. Então, engenho, propriedade rural onde ocorria a produção do açúcar. Quilombo, comunidades de pessoas que viviam em liberdade após fugir do cativeiro. E missão jesuítica, né? Era o aldeamento em que os religiosos ensinavam a fé católica aos indígenas. Número 5, escreva uma frase utilizando as palavras abaixo. Então, você vai produzir uma frase utilizando as palavras escravizados, trabalho e cotidiano, tá? Olha aí a dica. Então, você pode colocar: os escravizados tinham um cotidiano marcado por longas jornadas de trabalho nos engenhos. Então, pessoal, essa foi a nossa correção. Ela ficou longa, né? Mas quem precisar ir assistir novamente, quem quiser pode pausar, ok? Para assim corrigir aí atentamente, ok, pessoal? Então, beijinhos para vocês. Gostei muito da aula de hoje. Tchau, tchau, pessoal!